Esses recortes olímpicos nunca vão ser quebrados. Vídeo do Ciência Todo Dia, patrocinado pelo Vingancinha. Também. Eu tenho 100% de certeza que um certo recorde não vai ser batido nessas Olimpíadas. E Eu acho que elas não foram batidas mesmo não, porque eu não ouvi falar sobre. nem nas próximas. E olha que é um Recortes? Ai, me deixa em paz. recorde bem antigo. Ele foi atingido também em Paris, mas já tem mais de um século. Foi nos Jogos Olímpicos de 1900. E eu estou falando do recorde O som tá bom, inclusive, porque tá um pouquinho mais baixo pra mim. Eu não sei porquê, mas tudo bem. de pombos mortos na modalidade de tiro ao pombo. É sério, esse esporte realmente existia no passado. Se é que dá pra chamar isso de esporte. Seja como for, É desumano, mas tecnicamente é um esporte, entre aspas. ele foi disputado somente uma vez e registrou cerca de 300 pombos mortos. A modalidade, por motivos óbvios, foi muito criticada. E aí Óbvio. os pombos acabaram sendo substituídos nas Olimpíadas seguintes por pombos de argila, que eram lançados no ar para serem atingidos pelos competidores. Mas essa não é a única modalidade bizarra que já fez parte das Olimpíadas. Nos Jogos de Atenas de Então, eu queria só apontar aqui. Eu sigo um cara no YouTube Shorts, porque assim eu acho, que é um arqueiro. E eu lembro de um vídeo que ele fez, que eu achei muito justo, que é ele falando sobre como arquearia é muito chato em Jogos Olímpicos. Porque é só um tiro ao alvo. Você só chega, você mira e você atira. Sendo que arco e flecha é muito mais versátil que isso. Podia ter outras modalidades. Atirar em objetos em movimento, atirar em objetos de forma rápida, tipo um quick shot, coisas do estilo. Atirar, tipo, um percurso de... Bom dia. Bom dia, Monster Tank da Silva. Obrigado pelos R$10. Fazer, tipo, um percurso com obstáculos no caminho pra você atirando em coisas aleatórias que estão no caminho. Coisas assim seriam mais interessantes. E eu tô falando isso porque eu lembrei desse negócio que ele falou dos pombos, de... Pelo menos com tiro ao alvo. Tem tiro ao alvo de objetos que se movem. Mais interessante assim. 1906, por exemplo, houve o duelo Então ele fez um vídeo sobre Zoe Render? Ele fez sobre Zoe Render recentemente. Ele fez muita coisa. Ele fez sobre como você pode aparar um ataque de uma espada com uma mão. E se isso é possível ou não. com pistolas. Sim, é isso mesmo. Tipo aqueles de Velho Oeste, em que cada competidor caminha numa direção e tem que... Pera, como é que é o negócio, irmão? Nos Jogos de Atenas de 1906, por exemplo, ou Lagosta! 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado, querido. Você me levou isso por mais um mês. Bom dia, Danas. É possível? É possível, mas depende de como você vai fazer. Porque é mais o caso de, tipo, se alguém for tentar te perfurar, não faz isso. Se alguém for tentar te atacar por cima e você estiver perto, pela questão de alavanca, você consegue empurrar a base da espada pra longe e contra-atacar na hora. Pode doer, mas dá, né? houve o duelo com pistolas. Sim, é isso mesmo. Tipo aqueles de Velho Oeste, em que cada competidor caminha numa direção e tem que atirar o mais rápido possível. Só que ao invés de atirar Eu acho isso brabo, tá? É só não ser uma arma de fogo real, mas acho brabo essa competição. um no outro, os participantes tinham que disparar contra manequins. E aí perdeu toda a graça. Outros exemplos Ah, mas tipo... Adoraria fazer isso com Nerf, tá ligado? Eu quero que essa modalidade volte para as Olimpíadas usando pistolinha de Nerf. Ou pistolinha da água. Será quanto eu pago pro vídeo de 25 segundos? Eu não as aceito. de antigos esportes olímpicos incluem, por exemplo, a corrida de bicicleta durante 12 horas, a natação com obstáculos, o nado subaquático, a subida Com paintball... É porque paintball ainda dói pra caralho, tá ligado? na corda e até o cabo de Airsoft também dói, gente. Se Airsoft bate em você, dói dependendo também, né? guerra. Nesses casos, também por motivos óbvios, os recordes do passado Já que você não vai ver o meu vídeo por hora porque ele é grande, vou mandar um menorzinho que eu também queria que você vê se reage ao vídeo. Bleach conseguirá salvar o Grêmio? Te amo, meu querido. O Grêmio é o Grêmio ou o Grêmio é o Grêmio? Enfim, obrigado, Golden. Obrigado por R$8. Vai ver esse vídeo já. Tá ótimo. nunca vão ser Alguém perguntou, algum dia vai jogar RPG em live? Não pretendo. quebrados. Mas existem Grêmio e o time? Tá bom. outros esportes que são disputados até hoje nas Olimpíadas e que mesmo assim têm recordes considerados por muita gente como imbatíveis. E nesse caso, eu estou falando inclusive de modalidades muito tradicionais, como por exemplo, a natação. E o principal motivo para isso é a tecnologia. Isso pode parecer uma espécie de contradição. Afinal, se a tecnologia sempre continua evoluindo,
por que ela seria responsável para que um recorde não seja mais batido? A ciência e a tecnologia sempre foram aliadas desde o surgimento dos esportes. Mas quando foi que isso aconteceu? É difícil cravar exatamente quando o ser humano começou a praticar esportes. Para alguns historiadores especialistas no assunto, o primeiro hábito do ser humano que pode ser considerado uma espécie de esporte É sair correndo? foi a caça. É, faz sentido. Caça esportiva faz sentido. Isso porque dezenas Mas eu não consigo. Eu acho que só eu sendo ignorante. Eu não consigo imaginar uma sociedade onde duas crianças não apostaram uma corrida. Tá ligado? Sei lá. de milhares de anos atrás, os humanos que viviam nas cavernas precisavam caçar para sobreviver. E para decidir quem exatamente iria atrás dos animais, era comum fazer uma espécie de competição, até para descobrir quem conseguia arremessar a lança mais longe ou com mais força. E Corrida de quê? De corrida. Uma corridinha. aqui, a ciência e a tecnologia da época já se tornaram cruciais. Afinal, mesmo que de maneira intuitiva, os caçadores Pode ser, Soraninha, eu topo isso. Mas eu não sei quantos vídeos já tem na fila agora. tinham que descobrir qual era o melhor ângulo para arremessar uma lança, ou qual era a melhor forma de cortar a ponta dessa mesma lança para conseguir abater uma presa. E essa mesma lógica de melhorar as técnicas de maneira intuitiva se aplicou para todas as outras práticas esportivas dos seres humanos, inclusive quando os esportes se tornaram apenas uma forma de lazer. Foi o que aconteceu quase 3.000 anos atrás, quando os gregos começaram a disputar as Olimpíadas da Antiguidade. Eram poucas modalidades, que eram praticadas de maneira rudimentar, mas que serviram como a semente dos esportes disputados até hoje. O hipismo e diversos tipos de corridas e de lutas conhecidas atualmente tiveram suas origens nessa época. Com o passar do tempo, conforme os esportes evoluíram e se profissionalizaram, a utilização da ciência e da tecnologia também foi avançando, até que hoje em dia elas são indispensáveis na maioria das modalidades. A começar, por exemplo, pelo esporte mais famoso do mundo e mais praticado aqui no Brasil: Futebol! futebol. Vambora! É só a gente Mengo! falar do VAR, também conhecido como o árbitro de vídeo. A possibilidade de ver e O VAR é ótimo, tá? Tipo, eu adoro o VAR como um conceito em geral, porque eu sou da velha guarda, onde todo mundo gritava: juiz, ladrão, porrada é solução! Mas eu era pequeno ainda nessa velha guarda. Então eu ficava, porra, mas por que ele vai bater no juiz? Talvez você tenha errado, tá ligado? Agora não erra. Ele ainda erra. Mas ele não erra, tá ligado? rever jogadas em dezenas de ângulos para conferir se aconteceu uma falta ou se um lance estava impedido, por exemplo, revolucionou o esporte na última década. VAR é um bom conceito de execução meio paia? É. Além de que demora pra caralho, né? Porque, tipo, ele pede o VAR, aí ele corre pra puta que pariu pra ver o VAR, aí ele assiste o VAR algumas vezes, aí depois ele corre de volta pro campo e aí ele faz o sinal pra falar que tá anulado ou não. Exceto quando anula um gol do Ele erra, mas agora faz um quadrado com a mão. Exatamente. seu time. Aí eu aposto que você diz que esse tal de VAR não presta. Outra tecnologia fundamental nos jogos profissionais é o chip implantado nas bolas que envia um alerta imediatamente pro árbitro quando ela entra no gol, Sim, isso também é brabo. Isso é esquisito, mas isso é brabo. acabando com qualquer dúvida de se a bola cruzou ou Eles têm 15 minutos de prorrogação agora, pois é. não, a linha em alguns casos mais polêmicos. Eu não consigo nem ler. Iaguitos LM. Muitíssimo obrigado, que ao Maurício por mais um mês. Qual é o seu time, Daniel? É Flamengo e tecnicamente um pouco de Botafogo também. Eu sei que isso não faz nenhum sentido pra ninguém além de mim, mas eu vou dar a explicação aqui por cima, tá? Meu pai é botafoguense e a gente ia muito ver jogos enquanto meu pai morava comigo quando eu era pequeno. E eu era botafoguense, via muito jogo do Botafogo. Maravilha, legal. A gente ia direto, via muita coisa. Só que aí aconteceu que não só meu pai foi embora, ele se mudou, como eu parei de ver futebol por falta de vontade. E aí eu fiquei muito tempo sem ver futebol. Até chegar tipo 2018. Não, acho que foi já 2020, 2021, onde uns amigos meus me chamaram, cara, bora pro bar pra ver o Flamengo, que ele tá na Copa do Brasil, no Brasileirão, na Libertadores. Eu, foda-se, vamos pro bar, beleza. E aí eu fiquei muito hypado, e aí eu virei flamenguista. Só que, agora o Botafogo também ganhou a Libertadores, e eu vi que eu juntei com meu pai num bar e a gente viu. Então a esse ponto tipo, meu time é Flamengo, mas eu tenho um carinho pelo Botafogo. Quando o Flamengo e o Botafogo jogam, eu só não vejo o jogo mesmo. Sistemas parecidos também são usados Mas a resposta, em geral, é Flamengo. É isso. em outros esportes. É o caso do Hawk-Eye, ou olho de falcão, utilizado no vôlei. E tem uma porra de uma lógica que a galera tem pra futebol,
Que é tipo, não, você tem que ter o mesmo time que você tinha quando pequeno. Eu, tipo, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando pequeno. Meu pai que era botafoguense, porra. Eu, tipo, eu também era, mas, tá ligado? Eu parei de ver futebol. No tênis. Esse sistema usa sensores e câmeras de alta velocidade para recriar a quadra esportiva em um ambiente em 3 dimensões e permitir que a trajetória da bola seja reproduzida em um mundo digital. E com isso dá para descobrir na hora se a bola... Agora, meu esporte favorito é tênis, na verdade. E o time pode ser uma merda agora também. Os dois times são bons hoje em dia. Os dois times são vibes, os dois times são bons. Como é que o Botafogo se fudeu um pouquinho no Carioca, mas enfim, foda-se. Meu esporte favorito é tênis, tá? Só pra avisar. quicou dentro ou fora... Eu só não vejo, porque, puta que pariu, é tão difícil. Quando você não tem muitos serviços de streaming disponível pra você, é difícil ver qualquer coisa. Acho que passou o Roland Garros agora, eu não vi nada. Das linhas. A tecnologia de ponta também é fundamental. Escolha um desses temas. História do Lúcifer, história do nome de Deus ou quem eram os gigantes da Bíblia, dos Nefilins. Todos do Estranha História. Puta que pariu, eu quero os 3! Aí você me fode, a gente fala sobre isso depois. Para detectar possíveis fraudes nos esportes, especialmente envolvendo uma tendência que está em alta nos últimos anos: casas de apostas. É aí que entra o FDS, sigla em inglês para Sistema Universal de Detecção de Fraudes. Automobilismo também é uma porra pra assistir. Automobilismo, antigamente passava no YouTube algumas lives de NASCAR. Eu editava vendo lives de NASCAR, era muito vibes. Mas é a vida. O sistema cruza os dados de mais de 800 mil partidas esportivas todos os anos, com as apostas feitas em mais de 600 sites especializados. E aí uma inteligência artificial monitora todo tipo de movimento atípico que fuja do padrão esperado. Por exemplo, o sistema detecta que, do nada... Tênis é o limite do que é esporte, depois de ter virar farra, peteca, beach tênis. Porra, um amigo meu agora joga badminton. Achei muito brabo, eu não sei como é que funciona aquele jogo. Não tem também... Como é que é o nome daquele esporte que é tipo tênis, só que você e seu oponente estão do lado um do outro e você tá rebatendo a bola contra uma parede. Eu esqueci o nome disso. Eu via muita gente jogando isso muitos anos atrás e aí eu descobri que é um esporte tipo confederação, acho que era 4. Centenas de pessoas de um mesmo lugar que nunca tinham apostado em jogos de entretenimento. Squash, obrigado. Determinado time decidem apostar ao mesmo tempo uma fortuna para que um determinado jogador Caralho! Don Giorno, Danael. Tem uma série de vídeos que eu gostaria que tu assistisse. É uma Audi Steven Universo de e se a Diamante Branco fosse mãe do Steven? A gente pode conversar depois, mas eu não sei se no meu conhecimento atual de Steven Universo, uma AO seria algo que seria interessante. Tipo, até mesmo pra eu comentar. Mas a gente vê depois. receba um cartão amarelo A gente vê se vê depois, no caso. numa partida. E eis que esse Vamos terminar esse vídeo, por favor? jogador realmente leva um cartão amarelo nesse jogo. Nesse caso, o sistema vai informar os operadores humanos que existe uma suspeita. E essas pessoas vão investigar para descobrir se foi só uma coincidência ou se realmente pode ter acontecido um esquema fraudulento. Mas nem sempre é preciso recorrer à tecnologia super avançada de inteligência artificial para revolucionar um esporte. Às vezes basta a velha inteligência natural e bastante conhecimento de matemática para mudar para sempre a história de uma modalidade. E o exemplo mais famoso disso vem do beisebol nos Estados Unidos. No início desse século, o Oakland Athletics era um time modesto com pouco dinheiro e uma estrutura meio precária. Eles já não eram campeões há um tempo, e os principais jogadores estavam indo para outras equipes maiores. Até que, para mudar o rumo dessa história, eles decidiram contratar um economista. Paul DePodesta era um... Eu queria que o futebol americano existisse aqui. Futebol americano é bala. Eu não vou mentir, não. Desculpa. É maneiro. É tipo uma das melhores coisas que os Estados Unidos fez na existência. É muito mais legal que rugby, por exemplo. E é bala. É perigoso para caralho? E eu não entendo quão popular é devido ao quão perigoso esta merda é. Sim, é perigoso para caralho. Mas é bala, é maneiro, pô. E o problema também é que uma partida de futebol americano leva umas 3 horas, mas enfim. apaixonado por estatísticas. E a parte que eu acho mais interessante do Super Bowl é que o Kendrick Lamar vai tocar nele. Mas é isso. E ele implantou Beisebol é a coisa mais confusa pra feita? Eu gosto de beisebol. Beisebol é maneiro. Eu não acho confuso, não. Eu acho bem simplesinho. Tanto que esse é o problema. Tanto que beisebol é chamado, tipo, o passatempo americano. Porque ele é um esporte, mas ele é um passatempo, né, irmão? um novo sistema para seleção de novos jogadores. Rugby e futebol americano é a mesma coisa? É diferente os dois, mas é parecido. Ele analisou milhares de dados e desenvolveu uma série de cálculos para descobrir exatamente quais atletas o time deveria contratar para formar a equipe ideal, mesmo gastando pouco.
A ideia era esquecer a busca por grandes estrelas que recebiam salários milionários e escolher jogadores menos conhecidos ou em fim de carreira, mas que preenchiam exatamente os critérios estatísticos estipulados por Paul. Os caras vão fazer um jogo de futebol americano no meio do show do Kendrick, é exatamente isso. O resultado? O Oakland Athletics venceu 20 jogos seguidos, Brabo. quebrando o recorde de mais vitórias consecutivas na história da competição. E aí, no fim do campeonato, eles perderam. Então, Eles fizeram o arco de protagonista de Shonen ao contrário, tá ligado? foram campeões. Mas o mais importante é que eles criaram um método de análise de desempenho inovador. Mas talvez a principal forma com que a Tem um filme desse cara mesmo. É o Moneyball, né? Moneyball? Acho que é, mas sei qual é. Eu sei qual é o filme, tô ligado que tem um filme disso. ciência e a tecnologia contribuíram para o avanço do esporte nos últimos anos veio dos equipamentos utilizados pelos atletas. E um dos maiores exemplos disso aconteceu na natação. Em 2008, na época das Olimpíadas de Pequim, uma marca lançou um maiô super tecnológico. Ele não tinha costuras e era feito de Arco de Shonen ao contrário seria o arco do vilão? Não. poliuretano, que é um material que repele a água. E com isso ele prometia cerca de 5% a menos de atrito Mais ou menos. e 4% a mais de velocidade. Prometia e entregava. Foi por isso que durante aquela Olimpíada mais de 20 recordes mundiais foram batidos na natação. E no ano seguinte, com outras empresas imitando a tecnologia, a enxurrada de recordes foi ainda maior. No Mundial de Natação de 2009 foram estabelecidos impressionantes 43 novos recordes mundiais. Caralho. Muitos dos quais resistem até hoje, 15 anos depois. É o caso dos recordes masculinos dos 50 metros livres, dos 200, dos 400, dos 800, além do nado costa masculino, borboleta feminino, revezamentos, enfim. Todos esses recordes foram batidos em 2009 e ainda não foram superados. Pelo menos não até o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Mas aí você pode se perguntar: Não tô só mudar de a roupa já dá essa diferença toda? Ah, mas... A aerodinâmica na água, se isso faz sentido. tá, a tecnologia... Um esporte que eu queria que fosse mais relevante no Brasil é esgrima, pena que é coisa de burguês. Porra, se esgrima fosse mais relevante no Brasil, ia ser muito maneiro. Eu ia ser lutador de esgrima, tá? Eu tive uma época... Tipo, eu gosto muito de artes marciais em geral. E aí teve um momento que eu tava tipo, caralho, eu quero muito aprender a fazer coisa com arma, tá ligado? Com arma em geral. E aí eu fui ver aula de Kendo, só que é caro pra caralho. Aí não dava. Só que aí um amigo juntou com os amigos, com os conhecidos dele em geral, e um deles era professor de REMA, que é Historical European Martial Arts, ou seja, luta de espada europeia. E a gente ia pro meio da floresta e praticava. Era muito maneiro. Eventualmente a gente parou, mas a gente praticava EMA por um tempo. Era muito legal. O meu ponto inteiro nisso é, tipo, eu gostaria que mais esportes envolvendo armas e espadas fossem mais populares no Brasil e mais acessíveis também. Então alguma coisa como esgrima também seria legal. Parou de avançar? Por que esses recordes não A aerodinâmica mais água não faz muito sentido? Sim, foi uma piada, tá tudo bem. foram batidos depois de 2009, talvez com maiôs ainda mais super, ultra, hiper, mega tecnológicos. Em 2009, a Federação Internacional de Natação Meu, só pegar bambu e começar... Não é assim que funciona, né, irmão? Tem técnicas. considerou que esse maiô era uma espécie de doping tecnológico e baniu a utilização desse tipo de roupa dali em diante. Pô, mas eu não... Calma aí. Tecnológicos. Em 2009, a Federação Internacional de Natação considerou que esse maiô era uma espécie de doping tecnológico. Então, o que eu penso nisso é o seguinte. Isso melhora, com certeza, a capacidade do atleta. E isso é bom. O problema é que você tem que comprar esta merda, né? Você tem que ter recurso para ter esse maiô. Porque se você não tiver esse maiô, você vai falar, é um pay to win uma porra de uma Olimpíada, irmão. É um pay to win pra uma Olimpíada. Mas quando você vê que é uma Olimpíada, eu acho que todo mundo ali vai comprar esta porra desse maiô. Então não sei, né? E baniu a utilização desse tipo de roupa Ao invés de banir, é melhor dar pra todo mundo? Ah, mas aí gasta dinheiro, né? Esse é o ponto. dali em diante. Mas os recordes que já tinham sido quebrados até então não Tipo Fórmula 1 que o carro interfere nas corridas? Fórmula 1 e automobilismo em geral tem esse problema que nunca vai poder ser completo. Tipo, os carros nunca vão estar em pé de igualdade. foram anulados. Eles continuam valendo, e por isso são considerados muito difíceis de serem batidos hoje em dia. O que você acha disso? Será que esses recordes conquistados com material banido deveriam ser anulados? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Além desse exemplo da natação, um caso parecido aconteceu em outra modalidade nobre do esporte mundial, a maratona. Alguns anos atrás, uma marca de calçados lançou um tênis super moderno chamado Vaporfly. Ele é extremamente leve e possui uma placa de carbono na sola, que Literalmente qualquer esporte é pay to win? Sim, sim! Por conta de questões de física? Sim, claro! Mas é diferente nesse caso, né? E tipo, até em questão de corrida, por exemplo. Que ele vai falar do tênis agora. Eu gosto muito de andar
Só que eu não tenho dinheiro para um tênis de caminhada, um tênis de corrida bom. Mas eu já usei alguns desses. Puta que pariu, cara. Você se cansa menos, o impacto dói menos. Você só consegue, tipo, ir mais rápido e durar mais tempo se você comprar um tênis de R$700. E aí, pra alguma coisa como a Olimpíada ou um evento esportivo profissional, não vai ser R$700, vai ser muito mais. Então, Oferece um retorno de energia que impulsa. O meu tênis, por exemplo, já tá todo fodido e dói. Dói um bocado ir pra rua. Eu tenho meia furada porque o tênis fura. Porque eu não posso comprar tênis caro. Funciona os corredores. E com isso, a performance dos atletas chega a Pobre, me dá dinheiro então. ser 4% melhor. Você tá achando um problema? Você pode resolver esse problema agora. No caso de uma prova como a maratona de 42 quilômetros, isso pode representar quase 4 minutos a menos no tempo de corrida. Assim como no caso do maiô, a consequência dessa tecnologia pôde ser vista nos pódios. No ano seguinte ao lançamento do modelo, 36 corredores conquistaram medalhas nas principais competições do mundo, e 31 deles estavam usando o Vaporfly. É óbvio. E também como no caso da natação, os tênis tecnológicos foram alvo de muita polêmica. Uma versão ainda mais avançada, chamada Alpha Correr de chinelo é mó bom. A quantidade de chinelo que eu já estraguei correndo de chinelo é irreal, irmão. O chinelo também não é barato aqui no Rio, não. Fly chegou em Talvez porque todo mundo no Rio de Janeiro usa chinelo. Então a Havaianas em si falou, caralho, e se a gente fizesse um chinelo de R$60? Enfim. inclusive a ser barrada pela Federação Internacional de Atletismo. E era esse o modelo utilizado pelo queniano Eliud Kipchoge quando ele atingiu uma marca histórica, a do primeiro atleta a completar uma maratona em menos de 2 horas. E agora que o modelo foi barrado, a gente se pergunta, será que alguém vai conseguir superar essa marca e atravessar os 42 quilômetros da maratona em menos de 2 horas? A resposta é que eu não sei, só o tempo vai dizer. Afinal, o ser humano é conhecido por desconhecer limites e por quebrar até mesmo os recordes que sempre pareceram imbatíveis. Porra, mas eu queria que você me desse uma resposta, tá ligado? Porra. E aí surge uma outra pergunta. Será que algum dia algum atleta vai correr simplesmente o mais rápido possível? Ou seja, existe a chance de alguém atingir uma velocidade que seja literalmente insuperável? A resposta que ele não sabe mas né, ciência todo dia. A ciência está aqui para me dar as respostas de tudo. Não é esse o conceito básico de ciência? Não é, eu tô brincando, mas vocês entenderam. Para tentar chegar nessa resposta, a gente precisa voltar nossa atenção para outra prova nobre das Olimpíadas, os 100 metros rasos. E se você não sabe ainda? O problema é dela, pô! Que costumam ser utilizados como parâmetro para medir quem é o ser humano mais rápido do mundo. E faz sentido, porque ela é a competição ao ar livre sem obstáculos mais curta de todas, disputada desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. O recorde mundial atualmente pertence ao homem que tem raio até no nome. Usain Bolt. É o jamaicano Usain Bolt, que em 2009 atravessou os 100 metros em 9 segundos e 50... Sabe uma coisa que eu acho muito braba do Usain Bolt? Além dele ser um puto atleta, os caras 4, ele se vende muito bem. A posição, quando ele termina a corrida, de fazer a posição de um raio, é algo que fica gravado na sua mente. Então, alguma coisa, como por exemplo 100 metros rasos, que é claro que é um esporte conhecido, uma modalidade conhecida, os caras 4, que todo mundo conhece, a galera não acompanha, mas todo mundo conhece o Usain Bolt, porque não só ele quebrou uma porrada de recorde, como ele faz uma pose muito foda. Tá ligado? Meio que essa vibe. 58 centímetros. Ele é muito marcante? Exato. Dica pra quem quiser fazer esporte. Não só, sabe, faça o esporte e seja bom nele. Obviamente esse é o mínimo, esse é o básico. Mas seja marcante, chame a atenção. Tipo o jogador do Botafogo que faz um Kamehameha quando ele faz gol. Eu não lembro nem o nome dele, mas eu sei que tem um jogador do Botafogo que faz Kamehameha quando ele faz gol. E tem um que faz a pose Pantera Negra. Porra, muito foda. Faça uma Juro Pose? Quem comemora a vitória com Juro Pose é muito brabo também. Será que dá pra ficar mais rápido do que isso? Muitos cientistas acreditam fortemente que sim, mas o quão mais rápido ainda é um mistério. O professor de matemática da Universidade de Cambridge, John Barrow, aposta em pelo menos 9 segundos e 45 centésimos. Ele diz que essa marca poderia ser alcançada com mais facilidade, dependendo, por exemplo, da direção do vento ou até da altitude, que interfere na resistência do ar. Já o físico Filippo Radici é mais ousado. Num estudo em que analisou a melhora relativa nos desempenhos dos atletas desde o século XIX, ele prevê que um limite hipotético a ser alcançado pelo ser humano no futuro pode ser na casa. Ou você é alguém que domina muito esporte, por isso que é conhecido, ou você é um humano dando tiro de óculos e cara de puto. Sim,
Ou também a mulher com cara de protagonista no Tiro ao Alvo. Essa galera ficou muito conhecida por causa da vibe deles. Tipo, não foi só o quão bom eles são, é a personalidade que eles mostraram. É brabo isso. Casa dos 8 segundos e 28 centésimos. E olha que esse é só um dos muitos recordes que desafiam os atletas nos Jogos Olímpicos. Existem outras marcas que permanecem intactas há muito mais tempo do que a de 100 metros rasos. É o caso, por exemplo, do recorde de salto em distância, que é o mais duradouro da história. Nos Jogos de... Vai começar a fazer live de manhã só, é porque mais tarde eu vou pra casa da minha mãe, então achei mais fácil eu fazer live de manhã pra poder ficar livre depois e dormir lá. É isso. 19... Mas eu tô gostando muito mais de fazer live de manhã do que de tarde, gente, desculpa. 1968, na cidade do México, o americano Bob Beamon saltou uma distância de 8 metros e 90 centímetros. Até hoje, 56 anos depois, ninguém foi capaz de saltar mais longe em Jogos Olímpicos. Já entre as mulheres, um recorde difícil de ser quebrado numa Olimpíada é o de recorde a ser quebrado mais rapidamente numa Olimpíada. What the fuck? Eu sei que isso ficou confuso, mas calma que eu vou explicar. Essa história aconteceu nos Jogos de Munique em 1972, no pentatlo. Uma modalidade em que as atletas precisavam arremessar peso, saltar em altura, saltar em distância, correr com barreiras e depois sem barreiras. Cada uma dessas atividades rendia uma pontuação que era somada no final da disputa. A alemã Heidi Rosendahl concluiu a Quando eu aprender a dar double jump, é só ser uma pessoa trans. Assim que você libera o double jump. prova somando 4.791 pontos. Um recorde olímpico até então. Só que 1 segundo e 12 centésimos depois, a britânica Mary Peters finalizou a prova com 10 pontos a mais, batendo instantaneamente o recorde que tinha acabado de ser batido. E Muito brabo, na verdade. com isso, ela quebrou o recorde de recorde quebrado mais rapidamente. E sabe qual foi a premiação que ela ganhou por isso? Nenhuma. Só ser citada aqui no Ciência Todo Dia, que Já é foda, tá? é uma honraria e tanto. O fato é que Trans mulher, homem tem outro poder que eu não lembro. É verdade. Homem trans tem outro poder, mas eu não lembro qual é o outro poder. esse e todos os outros recordes que eu trouxe até aqui podem ser quebrados nessa ou em qualquer outra Olimpíada. Quer dizer, exceto aquele de pombos mortos. Mas os outros, por mais difíceis que pareçam, podem ser batidos quando menos se espera. E é isso que torna as Olimpíadas um evento tão fascinante. É uma época em que o mundo se une para assistir à luta do ser humano contra os próprios limites. As diferenças políticas, econômicas e sociais são todas deixadas de lado por um instante, Mais ou menos. e só o que importa é a busca pela glória no esporte. Isso sim. Porra, eu tava no ano passado, final do ano passado, pouco antes da Olimpíada, eu tava com uma pira de querer aprender a escalar. Aprender escalada indoor. Eu ainda quero fazer isso. Talvez com as lives matinais eu consiga ter tempo de fazer isso, porque a única academia que eu encontro aqui no Rio de Janeiro é longe de onde eu moro e é a partir de 1 da tarde. Então talvez com live matinal eu consiga fazer isso, mas enfim. E aí eu tava vendo a galera de escalada olímpica. Irmão, que maluquice é aquela? A galera parece que corre na parede. A galera corre pra caralho na parede, verticalmente, é bizarro. Enfim. Qual a piada do jump que eu ainda não peguei? É uma porra de uma... Ok, A foda-se. cultura e a ciência se unem enquanto homens e mulheres disputam sobre os holofotes de um planeta inteiro a chance de eternizar os seus nomes no hall daqueles heróis que desconhecem o significado do impossível. Já a nós, que talvez não tenhamos a habilidade e o talento de um grande atleta, cabe a honra de testemunhar a história do esporte e do ser humano sendo escrita bem na nossa frente. Exatamente 100 anos atrás, quando Tem um vídeo de um mano fazendo wall jump e 2 paredes retas, muito barato. Eu já vi esse cara, ele subiu, tipo, acho que uns 5 metros só fazendo wall jump. Acho que 5 não, acho que mais até. os jogos também foram disputados em Paris em 1924, foi criado o lema olímpico em latim, que é utilizado até hoje: Sitius Altius Fortius. Ou em português, mais rápido, mais alto, mais forte. Que legal, ok. Quase uma música do Daft Punk. É verdade. Ele define perfeitamente a busca incessante do ser humano pela Work it harder, make it better, do it faster, makes it stronger, more than ever, hour after hour, work is never over. superação de todas as barreiras. Que vençam os melhores. Mas na sua opinião, qual recorde talvez não vai ser quebrado tão rápido? Eu não sei. Vale tudo, até fora da Olimpíada. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima! Ótimo vídeo, muito maneiro. É raro falar de esporte, eu gosto de falar de esporte. Fico feliz quando vocês fazem eu falar de esporte, porque eu gosto de falar de esporte, é maneiro, pô. Recorde de bater recorde mais rápido. Esse não vai ser batido mesmo não, pelo que ele falou ali, porque aquilo foi muito foda. Eu acho que esse de bater recorde mais rápido fica cada vez mais difícil conforme nós vamos quebrando mais recordes, tá ligado?
Porque fica cada vez mais difícil quebrar um recorde, porque esse é literalmente o conceito básico de um recorde.